Vejam, o traçado da mão esquerda, ela representa o que nós já fizemos em termos de futuro. O traçado da mão direita são as nossas escolhas, porque uma mão não é igual à outra, nem os dedos, nem as falanges dos dedos. Então, tudo já vem pré-determinado para que nós sejamos assertivos. Isso, então, responde à pergunta: por que Deus permite tsunamis, cataclismas, terremotos, enfim, as pandemias? Deus não permite e nem impede. Deus, desde a época que nós fomos concebidos, dispõe de meios auxiliares, como que eu estou citando, para que nós não nos encontremos, desencontremos das leis éticas e morais, da centelha divina que habita em cada ser, em cada ente. Então, essa questão de Deus permitir, Deus punir, ela é muito equivocada. Ela é da concepção cultural judaico-cristã muçulmana, que enxerga um Deus pessoal, o olho de Deus em cima de nós, como se Deus fosse viver em cima de cada um, como se fosse um tutor direto, um preceptor. Não é nada disso. Deus é energia cósmica, harmônica, bondosa ao extremo, criadora. Ele é bom, ele é sábio, ele predispõe ao bem. As escolhas é que nos levam para caminhos sofridos, caminhos tortuosos. Então, essa concepção foi cultural, foi criada principalmente a partir de 300 depois de Cristo e mesmo antes. O Deus de Moisés, de Abraão, de Jacó, Isaac, aquele Deus evocado que nós comentamos na live passada, ele sim, ele premia e ele castiga. Mas esse Deus é uma concepção equivocada, porque cada cultura assimilou a imagem, a ideia de Deus de uma maneira muito estreita até. Mas o gnosticismo, que são as palavras de Jesus, recém-postas e postas durante o tempo em que ele esteve lá na região da Palestina, Israel, por ali hoje, são muito diferentes, são inclusivas, são esperançosas e não prega um Deus vingativo, um Deus cruel do olho por olho, dente por dente. Pelo contrário, ele responde que a dor e o sofrimento não é um castigo, é uma prova, porque a Terra é uma escola. Independente da idade cronológica, quando essa escola não oferece mais recursos didáticos para a nossa evolução, nós vamos para outras escolas, em outros planetas, em outras galáxias. É assim, nenhuma escola é para sempre. Só que nós caminhamos tão lentamente por essa escola, chegamos aqui há 1700 anos atrás, ou muito mais, 1700 anos, é a nossa lucidez para a gente chegar a entender a centelha divina. Chegamos muito mais nos cataclismos de Atlântida, de Lemúria, encontramos o homem das cavernas, o ajudamos a progredir e com as provações, as dificuldades inerentes ao que nós encontramos, não havia, por exemplo, o fogo, a roda, o abrigo de uma caverna, dormia-se em árvores ao relento. É que nos foi desenvolvendo o nosso intelecto e nos desenvolvendo em moralidade. Mas, como nós aprendemos, as religiões todas, inclusive o catolicismo, têm suas vantagens, desde que prega o bem e distanciamento do mal e do sangue, e todas têm seus equívocos, como, por exemplo, a imagem de um Deus pessoal vingativo, vingador, espreitando-nos, dirigindo-nos como se fôssemos autônomos. A ideia de pecado, ela paira dentre as religiões e seitas atuais. E não há pecados, há equívocos. Como eu disse, uma das grandes leis em vigor nesse planeta, no reino
hominal, que é o nosso reino, o reino dos homens, é o livre-arbítrio. Então, vocês acham que Deus, que nos colocou até a data de nascimento, nos colocou as lições nas palmas das nossas mãos, como nós estamos comentando, Ele ia permitir, se Ele permitisse ou proibisse alguma coisa, um suicida? Não, Ele suicida o dia, na hora, no momento que Ele quiser. Ninguém é capaz de impedir. Então Ele não tem assistência? Claro. Nós vivemos num mundo divino, nós temos Deus, centelha divina dentro de nós. Ele tem o aconselhamento, os terapeutas, os seus amigos espirituais, as energias boas, tudo. A medicina a favor dele, porque o suicídio faz um par muito ligado ao fenômeno depressivo. Tudo isso ele tem ao dispor dele. No entanto, ele com firmeza, com seguridade, caminha para o caminho da perdição, que é o suicídio. E aí ele vai ter que resgatar, burilar, queimar suas cascas, e é queimar mesmo, porque há uma região energética no astral em que os prisioneiros que estão lá porque foram atraídos para aquela região, é como um imã. A energia é um imã, nós vamos para onde o nosso pensamento nos leva. E no caso desses grandes criminosos e também para aqueles que em sã consciência pretenderam, porque não acreditavam na possibilidade de uma vida pós-morte, ou porque não acreditavam em Deus, ou porque achava que fosse escapar para uma situação para o nada, se equivocaram, a espécie de gaiolas presas sobre fornalhas. E para que isso? É um sofrimento insano, mas que vai queimando as cascas perispirituais. Veja até que ponto uma escolha fatal ela pode proporcionar um tipo de alívio. Então Deus não quer a morte do pecador, Ele quer que ele aprenda e viva. E isso não são palavras minhas, são palavras do profeta Ezequiel. Então a pergunta, por que Deus permite? Deus não viu isso? Ele viu. Nossos anjos guardiões viram, nossos pais, nossos amigos, nós próprios. É que nós preferimos seguir por outro caminho. Eu não sei se eu já contei uma história essa vivida não por mim, mas presenciada. Um amigo meu, dono de muitas empresas rurais no estado de Goiás, tinha um avião para se trasladar mais rapidamente de onde ele morava para lá. Um belo dia, ele decolou com esse avião e deu uma pane. Ele conseguiu retornar e aterrissar. O mecânico, que já estava ali de prontidão, como fazia em todos os voos dele, consertou, mostrou a pane e falou: olha, é melhor você não ir, a gente precisa de uma revisão maior. Falou: imagina, a pane não era só essa? O mecânico falou: agora era só essa, mas o imprevisto existe em todo lugar. Melhor você descer, protelar a sua viagem. Não posso, eu vou perder negócios, eu já dei a minha palavra, eu não posso, eu tenho que ir. No que o mecânico de novo disse: não vá. Falou: não vou. Entrou desse avião, um pequeno avião, decolou. Outra pane, ou a mesma pane, eu não sei mais. Ele tornou a aterrissar, o piloto, o mecânico, tornou a revisar, consertou e falou: não, agora você vai ficar, não é possível, nós vamos ver isso de uma maneira global e mais profunda. Não, mas não era só isso. O imprevisto exige, e você está no meio de transporte que pode ser fatal, um engano. Ele falou: não, eu vou, a minha palavra é documento. E foi. E dali mais uns 3, 5 minutos, o avião explodiu e não sobrou nada. Então, olha que escolha fatal e errada. Ele, até na última hora ele teve o aconselhamento, até pode-se dizer,
o aconselhamento espiritual pela voz do mecânico, que não era prudente ele ir, mas ele desprezou a prudência e pode ter sido até considerado, isso eu já não sei, pode ter, não estou afirmando, um suicida indireto. E que remete também à questão, essa eu comentei o ano passado, do padre catarinense que fez uma promessa, se ele fosse bem num evento religioso e financeiro, ele iria construir um asilo, um templo maior, alguma coisa. E então ele ia fazer de Asa Delta um trecho pequeno, de Santa Catarina a uma outra, de Florianópolis a uma outra cidade. Mas na hora que ele decolou, as condições meteorológicas não eram boas. Ele foi avisado, foi alertado, mas ele falou: não, eu tenho fé que não vai acontecer nada comigo. Olha essa coisa da fé. Essa coisa da fé cega. Ele tinha fé. E era um evento totalmente beneficente em favor dos necessitados, portanto, muito justo. O que aconteceu? Me parece que era balonismo que ele ia fazer o trecho, já esqueci de jeito. Só sei que ele não voltou mais, foi perdido no mau tempo, foi resgatado já sem vida depois de meses. Foi considerado suicida? Não, porque o fervor dele foi tão grande que ele acreditava mesmo que ele sairia ileso e com a missão cumprida, porque ele também havia dado a palavra dele, de acordo com os preceitos católicos, às entidades superiores da crença. Mas deu essa comunicação e diz que não deixou de ter lá os seus inconvenientes, mas que ele já estava bem. Então a lei divina, o Deus dentro de nós, ele manda não matar. Ele manda ser feliz. Nascemos para ser feliz. E ele não castiga nem premia. Aliás, o título dessa live de hoje é Deus não castiga. E eu acho assim, que a concepção de pecado em si é uma concepção também cultural. Isso nós vamos interiorizamos. Eu não faço porque é pecado. Não, eu não roubo, é pecado. Mas não existe pecado. Então vou roubar? Claro que não. Por quê? Porque nós fomos criados com a centelha divina que nos remete a um paraíso interno, a um paraíso global. O que nós fizermos contra outrem, seja ele a pessoa pior que for, vai ser voltado para nós em termos de distanciamento dos princípios éticos. É por isso que nós não devemos fazer. Com relação, aos cataclismos, aos tsunamis, às inundações, aos terremotos, enfim, aos desastres naturais e coletivos, Deus não organiza ninguém para ir para aquele lugar, para ter aquele fim coletivo, não. Muitas vezes é opção própria e, na maior das vezes, é uma opção equivocada, não por teimosia, mas por desconhecimento e por omissão daqueles que deveriam orientar em termos de ações públicas, em termos de ações intelectivas, até higiênicas, para distanciar de uma pandemia, para que não façamos casas em locais extremamente acessíveis em termos financeiros, porque ali pode ter nascentes, ali pode ter correntes subterrâneas que invalidam construções. Tudo isso corre por conta do intelecto ignorante no sentido de não saber de quem usa desse expediente e maldade de quem sabe, mas mesmo assim quer lucrar sobre essas condições de habitações, de população, enfim, de vida social naquele lugar que não é própria para isso. Quantos desastres nós temos por equipamentos
indevidamente vistoriados e consertados, na pressa de cumprir compromissos, na pressa de não ter o dinheiro faltando. Onde está Deus? Deus está no bom senso também. E o bom senso falhou, infelizmente falhas maiores poderão ocorrer. Além do mais, gente, resta perguntar o seguinte: tá bom, e os animais? Bom, os animais, se domésticos, eles estão na casa sexta de um mapa astrológico humano. Eles estão ali para evoluir com os humanos e proteger, tanto é que tem a expressão cão de guarda, né? E realmente ele guarda não só contra o ladrão, o larápio, ele guarda até contra as enfermidades. Então, missão, faz parte da evolução dele o seguinte: se ele está canceroso, ele não tem livre-arbítrio, ele não fez nada errado, ele não trabalhou a favor da escravização, ele não explorou viúvas e órfãos. Por quê que ele adquiriu isso? Ele adquiriu em virtude de que seu tutor pode adquirir de uma maneira mais leve a mesma doença ou nem adquirir, porque o animal sofre derrame, sofre câncer, sofre diabetes, ansiedade, depressão. E qual que é o dever maior do seu tutor? Ampará-lo no que ele precisar. Não é pôr para a rua para morrer longe, não. Não é nem pôr para a rua. Dentro de casa sempre cabe um animal com uma vasilhinha de água e um pouco de ração que é pedida, pode ser até para vários amigos ou vários vizinhos. Enfim, a lei é maior. É ser feliz, ser saudável, fazer o bem para qualquer um, até para uma simples plantinha. Não é pregar prego no tronco da árvore para fazer um varal. Não é, ela não precisa de água, tem água no fundo. Não tem, não. Ela tem sede como nós. Enfim, a dor faz parte do nosso planeta na medida em que ela caminha junto com os nossos desvios interior. O que redime, minha gente, não é o sofrimento, não é a dor. Deus não quer a dor, Deus quer a cura. O que redime é a maneira de encarar. Quantas pessoas, exemplos de autossuperação, não encaram as suas deficiências, suas dificuldades de maneira assertiva, profícua e as vence. Então, Deus é esperança, Deus não castiga, Deus dá oportunidades de todos sermos e fazermos a felicidade um dos outros. Fiquem com Deus, andai como filhos da luz, porque aquele que anda imprime sinais por onde passa. Obrigada.